Vamos lá, galerinha. Mais uma aulinha de radioatividade, né? A nossa segunda parte. Agora a gente vai pegar uma parte um pouco mais técnica, porque aquela primeira foi só uma introdução para vocês entenderem o que é radioatividade. Agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, já vai ter algum exercício, tá? Então, primeira coisa, a gente vai falar da desintegração ou decaimento nuclear. Esse decaimento, como eu tinha falado com vocês, são átomos que não têm estabilidade e que eles vão decaindo, eles vão, né, diminuindo a energia, ou diminuindo o tamanho, ou diminuindo o número de nêutrons, até que eles consigam ficar estáveis, tá? E isso ocorre naturalmente, assim, eu não preciso ajudar o átomo a fazer esse processo, ele ocorre de forma bem natural. Aí vai chegar um determinado momento e o tempo vai depender, a gente vai ver caso a caso, em que ele vai ficar bastante estável. Tem algumas leis que regem a radioatividade, tá? A primeira lei, tem gente que fala lei de Soddy, tem gente que chama lei de Soddy, tanto faz. Enfim, eu gosto de chamar de lei de Soddy. E aí o átomo ele emite partícula alfa. Como eu falei com vocês, a alfa ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, o que dá a ela massa 4, né? Se a gente pensar, a massa ficava em cima, o número atômico ficava embaixo, né? Então, uma emissão, presta atenção, olha só, uma emissão alfa significa que o alfa vai ser um produto. Então, eu tenho um determinado reagente, a gente vai ver aqui um determinado reagente, aqui eu tenho tório, né? Ele é um elemento radioativo, e o que ele vai fazer é emitir, e aí como é que eu sei, Fê, que a emissão é alfa? Da onde eu vou tirar que essa emissão é alfa? Você vai saber que a emissão é alfa porque o texto vai dizer para você. O texto vai dizer, sabendo que o tório é um emissor alfa, vai estar escrito isso para você. Então, você vai pegar o tório, a massa em cima, direita ou esquerda, tanto faz, tá bom? Não faz diferença se é direita ou esquerda. Sempre o tório tem a massa em cima, qualquer elemento tem a massa em cima e o número atômico está embaixo. Então, ele emitiu essa partícula alfa. Então, ele está emitindo alfa. Ele está liberando alfa, que é 4,2. A massa 4, o número atômico 2. E o elemento rádio, 228,88. Presta atenção em algumas coisas que vão ajudar a gente a saber. Se ele disse quem é o tório, o número atômico, tabela periódica, tá? Na tabela periódica vem esse número atômico. Esse número de cima, o texto costuma dizer para você, eu até mostrei lá no início, que ele bota lá, urânio 235, urânio 238, ele vai escrever lá, tório 232. Então, essa massa é normalmente dada para você, tá bom? E aí eu tenho a emissão, o alfa vai estar sempre no produto, e esse elemento aqui eu posso descobrir de forma simples. Como é que eu vou saber que esse elemento aqui é o rádio? Como é que eu tenho certeza de que ele é o rádio? É fácil. A soma desses dois números tem que dar esse. Se eu sei que o alfa é 4, que número somado a 4 vai dar 232? 228. Então, 4 mais 228, 232. Esse alfa, lembra que eu sei qual é. O alfa é sempre 4,2, o alfa não muda. A mesma coisa embaixo. Que número somado a 2 vai dar 90? 88. Então, eu sei que o número de cima é 228, o número de baixo é 88, que a soma desses dois tem que dar 232 e a soma desses dois de baixo tem que dar 90. Como é que eu vou saber que o elemento é o rádio? Pega o número atômico e vai olhar na tabela. O elemento químico, você olha pelo número atômico na tabela. Aí você vai ver que só o elemento rádio tem número atômico 88. Aí você descobre quem é ele, tá? Bem facilzinho. Então, o que eu fiz aqui foi, né? A soma desses dois tem que dar esse. E a soma desses dois tem que dar esse. Vai, molezinha, tranquilinho. A segunda lei de Soddy, que também foi feita por Farja e Russell, ele vai falar da emissão beta. A emissão beta, como eu falei, emissão tem que estar no produto, tá? Quando alguma coisa é emitida, tem que estar no produto. Então, agora eu peguei o tório 234, é outro tipo de tório. Então, o tório 234, como também é tório, tem o mesmo número atômico, mas a massa muda porque ele é outro isótopo. E aí ele vai emitir o beta é sempre 0 menos 1, porque ele não tem massa, e como ele é igual ao elétron, ele tem uma carga de menos 1.
Aí a mesma coisa, ó, a soma dos números de cima tem que dar a mesma coisa. Então, ó, quando eu somar 0 com 2, 3, 4, vai dar 2, 3, 4. A soma desses dois números tem que dar esse. Então, como esse aqui é menos 1, esse número tem que ser 91 para somar com menos 1 e dar 90. Então, é bem fácil. Então, repetindo, quando é emissão, aquele alfa e beta tem que estar no produto, sempre no produto. A soma das massas do lado esquerdo tem que dar igual à soma das massas do lado direito. A soma dos números atômicos do lado esquerdo tem que dar igual à soma dos números atômicos do lado direito. Moleza. Aqui eu tenho uma equação que é legal, que ele disse que um elemento X, que a gente já sabe que é o tório, porque a gente já viu que ele é o número atômico 90, ele emite algumas alfas e algumas betas e se transforma nesse elemento Y aqui, que tem a massa 192 e a massa 92. Eu quero saber quantas alfas e quantas betas ele vai emitir. Como é que eu vou alterar, como é que eu vou mexer nisso, né? Como é que eu vou começar essa questão? Por onde eu começo? Minha dica. Beta não muda a massa, certo? Beta não tem massa, o beta aqui em cima é 0. Então, toda mudança de massa ocorrida aqui foi por causa do alfa. Então, eu vou achar o alfa primeiro, tá? Eu vou determinar esse x e esse y minúsculo aqui, ó. X minúsculo e minúsculo. Y minúsculo. X minúsculo e y minúsculo. De que maneira? A gente vai colocar os valores aqui, ó. O alfa eu sei que é 4,2. O beta eu sei que é 0 menos 1. E aí, eu vou somar tudo que tá aqui em cima antes. Então, presta atenção. Eu vou somar 204 vai ser igual a x vezes 4, ó, x vezes 4, y vezes 0 e 1 vezes 192. E aí eu vou somar os índices superiores. Então, ó, 204, que só tem isso do lado esquerdo, é igual a x vezes 4, um número que eu não conheço, vezes 4, y vezes 0, 1 vezes 192. Somando isso tudo, o y vai sumir, né? Porque 0 vezes y, o y vai subir. Aí eu vou descobrir que o x é igual a 3. Então, eu já sei que ele tem 3 alfas. Aí eu vou botar esse 3 aqui, eu vou escrever esse 3 aqui. Então, para os índices inferiores, eu vou fazer essa mesma lógica, mais ou menos a mesma ideia do que eu fiz, para baixo, só que agora eu sei que aqui é 3, eu já sei que esse x é 3. Então, ó, 90 vai ser igual, tá? Porque do lado esquerdo só tem 90. Então, os números de baixo agora. 90 é igual 3 vezes 2, y vezes menos 1, mais 92. Então, ó, 2 vezes x, ó, 2 tá aqui, ó, 2x, tá vendo? 2x, menos 1 vezes y e 92. Só que o meu x a gente acabou de descobrir é 3, tá? Então, 90 vai ser igual a 3 vezes 2, y vezes menos 1 e 92. E aí, eu descubro que o y é igual a 8. Portanto, a minha equação, onde tinha x alfas são 3 alfas, onde tinha y beta são 8 betas. Então, sempre que ele fizer esse tipo de questão, primeiro faz a alfa, primeiro faz a partícula de cima, depois a partícula de baixo. Primeiro o alfa, porque o beta não tem massa, então vai ficar mais fácil de identificar, porque esse y vai desaparecer, porque como o beta não tem massa, esse y sempre some. E aí depois, com o valor do alfa, eu encontro o valor do beta. Sempre faz isso que sempre vai dar certo. Bom, aí a gente vai fazer algumas questões, alguns exercícios, tá? Para treinar um pouquinho isso. Então, a primeira questão. A figura a seguir representa o resultado de um exame, de um experimento que testou o efeito do campo magnético sobre as radiações emitidas pelo urânio. E aí, é aquele esqueminha que eu fiz, que só que estava coloridinho, ó, o bloco de chumbo, elemento radioativo, aí tem uma emissão que não muda, tem uma emissão que vai para o lado positivo, tem uma emissão que vai para o lado negativo, a que vai para o lado positivo defletiu muito, olha a distância, a que vai para o lado negativo defletiu pouco, tá bom? Analisando e conhecendo a figura, né, de cada uma delas, gente, só para lembrar, opostos se atraem, né? Se opostos se atraem, quem foi atraído para o lado negativo tem que ter carga positiva.
Quem foi atraído para o lado positivo tem que ter carga negativa. Quem é que tem carga positiva? É o alfa. Quem tem carga negativa? É o beta, tá? Então, analisando a figura e conhecendo cada uma delas, podem ser emitidas por um átomo. A radiação que atinge o ponto 2 é o alfa? Não, esse aqui não tem carga, então esse aqui é o gama, ó. Não tem carga. A radiação que atinge o ponto 3 é o gama? Não, a gente acabou de ver que é o 2, né? A radiação que atinge o ponto 1 é o beta? Yes! A radiação que atinge o ponto 1 é o beta? É o beta. É o beta. A radiação gama é energia, portanto não é desviada. Tem duas opções corretas aqui. O que ele pode colocar aqui como tendo um erro, galera? O que pode colocar aqui como tendo erro? Porque o beta é negativo, ele vai atingir o ponto 1. Então, isso aqui tá ok, tá? O que ele pode colocar aqui como tendo equivocado? Tem duas respostas, mas ele pode colocar como sendo, vamos dizer assim, a beta como sendo positron e a beta como sendo beta. Lembra que eu falei que beta positivo e beta negativo, ela é chamada de positron. Positron, e essa daqui é chamada de beta mesmo. Mas o símbolo das duas é beta, só que uma é beta mais, outra é beta menos. Então, assim, eu acho que ele considerou isso aqui errado por conta do positron, tá? Eu acho que não é uma... É aquela história, já caiu em vestibular, então a gente tem que ver todo tipo de questão. Mas, assim, não tem que discutir que gama é energia e ela não vai ser desviada para lado nenhum. Sim, essa aqui tá totalmente ok. Essa daqui eu só vejo esse erro. Mas, assim, é esquisito, porque apesar do símbolo ser beta nas duas, essa daqui ganha o nome de positron. Mas, enfim, eu acho que o único erro seria essa, mas isso já caiu no vestibular, então vale a pena a gente discutir questões ruins também, tá? Não é legal a gente só discutir questões que deram certo, questões boas. Tem que discutir questões que deram ruim, porque isso pode, se você estiver fazendo um vestibular, isso pode acontecer. Claro que eu posso tentar anular a questão, óbvio. Óbvio que eu posso tentar anular a questão, mas isso não quer dizer que eu vá conseguir sempre. Então, a melhor opção aí seria realmente a D. Unirio, Rio de Janeiro. O elemento radioativo tório, ó, o tório aparecendo de novo. Após uma série de emissões alfa e beta, isso é, por decaimento radioativo, converte-se em um isótopo não radioativo estável do elemento chumbo. E ele quer saber o número de alfas e betas que ele vai produzir. É mais ou menos aquela questão que a gente fez agora há pouco, né? Então, vamos lá, ó. O tório, ele tem 2, 3, 2 de massa e 90 de número atômico. Ele vai fazer emissões alfa e beta e vai se transformar no chumbo 208,82. O alfa eu tenho que saber que ele é 4,2. O beta eu tenho que saber que ele é 0 menos 1. Como eu falei, gente, esquerda e direita, botar aqui desse lado, botar aqui desse lado, não faz diferença. Botar um de cada lado não faz diferença. Você não pode trocar o número de cima com o número de baixo. Em cima é massa, embaixo é número atômico, você não pode trocar, tá bom? E aí a gente vai fazer a seguinte conta, né? 2, 3, 2. Vou fazer em cima primeiro, tá? É igual. Se eu chamar aqui de x e aqui de y, eu vou ter 4 vezes x, y vezes 0, e aqui 208. Calculando, né, isso aqui vai dar 0. Calculando esse valor aqui, a gente vai observar que esse x aqui vai ser igual a 6. Se tiver dúvida, aí você faz a sua continha em casa, tá? Lembrando que esse 208 passa para lá diminuindo e depois divide por 4, beleza? Mas esse valor vai dar 6. E aí eu vou fazer a conta de baixo, ó, 90. Agora, eu já sei, vou substituir aqui, ó. Eu já sei que esse x agora vale 6.
Vou até colocar ele aqui de azulzinho, ó. Eu já sei que esse x aqui vale 6. Então, eu vou fazer 90 igual a 6 vezes 2, mais y vezes menos 1, mais 82. Aí, eu vou ter menos y, ok? 6 vezes 2 vai dar 12, soma esses dois juntos, jogo para o outro lado. E aí, eu vou ter o y igual a 4. Vou apagar aqui. Então, a minha equação vai ter 6 alfas e 4 betas, tá? Então, se eu somar 6 vezes 4, 24. 24 mais 208, 232. 6 vezes 2, 12. 12 mais 90, mais 82, 94. 94. E aí, 4 vezes menos 1, 4. 4 negativo com 94 positivo vai dar 90, tá? Então, fica bonitinho, fica certinho assim, tá? Então, lembra, primeiro faz a alfa, ó, aqui o cálculo, né? Identificando o valor das alfas, trabalhando com o número de massa. E aqui o cálculo das betas, trabalhando com o número atômico, tá? Sempre assim. Quando um elemento emite uma partícula beta, ele se transforma em Y. O que esses X e Y são? Ó, é fácil de ver, ó. X, massa, número atômico. Quando ele emite uma partícula beta, a beta não tem massa e tem a carga menos 1. Ele vai se transformar no Y. Bom, a soma em cima tem que dar a mesma coisa. Então, 0 mais A vai dar A. Quer dizer, que o número que eu colocar aqui, que é 0, com mais o número que eu coloquei aqui, que é o A, vai ter que dar A. E aqui, menos 1. Para isso aqui dar Z, isso aqui vai ter que ser Z mais 1. Z mais 1, menos 1 vai dar Z. Então, o que eles têm em comum? Eles vão ter em comum, ó, mesma massa. Se eles têm a mesma massa, eles são isóbaros, tá bom? Os valores de massa e carga de uma partícula beta indicam que ela é idêntica a, ó, beta. Beta, ele aqui fala de beta negativa, sinal de que não é o pósitron. Ele tem 0 de massa. Ui, que zero feio. Que horror. Ele tem 0 de massa e tem menos 1 de carga. Isso é igualzinho ao elétron, que tem 0 de massa e menos 1 de carga. Beleza? Bem facilzinho, né? Considere a equação nuclear incompleta. Aqui nós temos uma coisa diferente, tá? Ele aqui, ele não foi só uma emissão. Tá vendo que eu tenho o elemento plutônio e aparece uma outra substância aqui, um outro elemento aqui, e depois ele vira o ameriço, um próton e 2 nêutrons? Ele aqui, ele passa por um processo de bombardeamento. Tá? O bombardeamento é diferente da emissão. A emissão, eu teria só coisas no produto. Teria só o elemento radioativo aqui e teria coisas no produto. Eu aqui estou falando de bombardeamento. Quando é bombardeamento, a substância que eu estou trabalhando, ela entra como um reagente também. E aí eu vou chamar essa partícula aqui de partícula X, tá bom? Eu não sei qual ela é, eu preciso achar essa partícula. Eu quero saber quem é essa partícula. Bom, o próton, eu sei que tem 1 de massa e 1 de carga, 1 de número atômico. O nêutron tem 1 de massa e ele tem 0 de número atômico. Lembra que nêutron não tem carga, né? Embaixo seria equivalente às cargas. Ele não tem carga nenhuma, mas ele tem massa 1. O próton tem 1 de carga e 1 de massa. E esses dois aqui, eu vou ter que ir na tabela. Aí você vai lá na tabela, procura o elemento Pu e você vai ver que o número atômico dele é 94. Tá lá escrito em número atômico, tá? Então dá uma olhadinha lá. O ameriço, a gente vai ver que ele é 95, tá bom?
Aí eu tenho que somar tudo em cima e tenho que somar tudo embaixo. E vai ter que dar a mesma coisa. Então, ó, 240 mais 1. Vou botar aqui a continha. Vou fazer de cor diferente para não confundir com o de cima, ó. Aqui, ó. Aqui vai ser 240 mais 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Eu tô somando, ó. 2 vezes 1, tá vendo? 2 vezes 1, 2. Isso tudo somado vai dar 243. Então, esse lado aqui tá dando 243. Esse lado aqui é 239. Quanto que falta para 243, né? Faltam 4 unidades. Então, 239, 240, 241, 242, 243. Então, eu sei que estão faltando 4 unidades para eu poder completar essa soma de cima. Embaixo, vamos fazer a conta. Ó. 95 mais 1, 96. 2 vezes 0 dá 0. Então, aqui eu vou ter 95 mais 1 mais 2 vezes 0, que vai dar 0. Isso vai dar 96. Aqui eu já tenho 94. Que número que eu vou ter que colocar aqui? Bom, eu sei que em cima 4, embaixo está faltando 2. Ah, quem é espécie que em cima é 4, embaixo é 2? Ah, é o alfa. Então, eu sei que aqui entra uma partícula alfa, tá? E aí ele pede para completar a equação, é correto afirmar que o ameriço é um isótopo radioativo que se obtém junto com prótons e nêutrons, 2 nêutrons, a partir do bombardeamento do plutônio com... Então, já sei que esse meu X aqui tem que ser uma partícula alfa, porque é a única partícula que tem 4 de massa e 2 de número atômico. Então, lembra, somei os números de cima, se tiver um número que tem que multiplicar, então, 2 vezes 1, tá? Somei os números de baixo, tem que dar igual de um lado e do outro, aí eu vi que estava faltando. E aí, a única partícula que tem 4, 2 é o alfa. Essa imagem traz a representação da penetração das partículas alfa, beta e gama. Sobre essas radiações, marque a alternativa correta. Sempre que um núcleo de um átomo emite radiação beta, um novo nêutron é formado? Não. A beta quebra o nêutron. Lembra, a beta ela vai ser proveniente da quebra de um nêutron. Só para a gente lembrar, eu já tinha falado sobre isso, ó. Um nêutron, quando ele quebra, ele vira um próton e um elétron. Esse elétron aqui, ele veio de dentro do núcleo, então ele muda de nome, ele passa a se chamar beta. E esse próton aqui fica dentro do núcleo, tá? E aí um nêutron deixa de ser nêutron e se transforma em próton. E o elétron a gente manda ele embora. A radiação beta é composta por um único elétron que confere uma carga positiva? Não, né, gente? Elétron tem carga negativa, tá? Então, aqui tá errado porque o nêutron não é formado, o nêutron é quebrado. As radiações alfa são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, até aqui tudo bem? O que confere a ela uma menor massa? Não, é o que tem maior massa, então não, menor massa não. De todas essas partículas que a gente viu, ela é a maior de todas. As partículas gama são radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica e nem massa. Cara, se a E não tiver melhor, eu vou ter que optar por essa, mas eu não gosto de chamar gama de partícula, que gama não tem massa, tá? Então, a gente vai olhar a E, porque tem isso também. Tem alguns autores que chamam gama de partícula. Mas isso está errado. Gama não é partícula, mas tem autor que chama, tá? Aquela história, nem todo mundo ensina certo. Mas enfim. Os nêutrons são partículas localizadas no interior do núcleo do átomo. Até aí tudo bem. Apresentam uma massa menor que a dos elétrons. Gente. Massa menor que a dos elétrons não tem como, né? Não tem como. A massa do elétron é desprezível, né? A massa do elétron é desprezível. Então, como ela é desprezível, essa aqui fica muito errada. Mas, particularmente, apesar da letra D ser a resposta, é aquilo que eu estou falando. Eu tenho que ensinar para vocês o que é certo.
Eu não gosto dessa colocação de partículas gama. Mas, Fê, então por que você escolheu essa questão? Justamente para discutir com vocês. Para dizer para vocês que isso aparece, mas que isso está errado. Mesmo professores cometem erros na hora da explicação. Isso me preocupa muito, né? Não é à toa que a gente faz concurso para professor em colégio federal, tipo Cefet, FRJ, Pedro II, e uma porrada de professor não passa. Não passa porque escreve essas bobagens. Gama não é partícula, tá? Gama é uma onda eletromagnética. Mas há quem chame de partícula, mas não está adequado, não está correto. Mas tudo bem, vai ficar essa como opção, porque não tem, as outras estão muito piores. Bom, aí a gente parte para transmutação nuclear. O que é transmutar? Transformar um elemento no outro. Isso que a gente fez agora, do bombardeamento, da emissão, você viu que um elemento se transformou em outro elemento? Ele transmutou, tá bom? E aí, essa transmutação, como eu falei, ele pode vir por radiação alfa, ele pode vir com radiação beta, ele pode ser por uma fusão, por uma fissão nuclear, ou seja, um elemento químico que se transforma em outro. Aqui a gente vai dar um exemplo, tá? Aqui, ó. O nitrogênio 7, que é o número atômico, e massa 14, é bombardeado, ó. Aqui é aquilo que eu falei, ó. Nesse caso aqui, o alfa tá no reagente, então ele foi bombardeado por uma alfa e aí se transformou no oxigênio 17, né, de massa 17, número atômico 8, e liberou um próton. Um elemento químico se transformou em outro elemento químico. Então, isso é uma transmutação. Eu também tenho uma outra transmutação que eu posso chamar de fissão. O que é uma fissão, né? Uma fissão é quando eu quebro um elemento em elementos menores, tá? E aí eu posso fazer tanto a fusão quanto a fissão por qualquer uma dessas partículas aqui. Então, é só para você lembrar como é que é a característica dela. Então, a alfa tem que lembrar que é 4,2. A beta tem que lembrar que é 0-1. O próton tem que lembrar que é 1. O nêutron tem que lembrar que é 1,0. O pósiton tem que lembrar que é igual ao beta, só que é positivo, é 0-1. E o deutério, aqui tá até feinho, tá? Tem que até melhorar isso aqui. É um D maiúsculo 2 e 1, tá? O deutério, que seria o equivalente ao hidrogênio. Lembra que eu falei que eu tenho hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3? Falei isso no início da primeira aula. Esse aqui, ó, tem o nome de deutério ou deuteron. Tá? Então, esse Dzinho aqui, na verdade, é o deutério, é esse aqui, e a gente pode simbolizar ele pela letra D. Mas quais são as que você não pode esquecer mesmo? Alfa de jeito nenhum, beta de jeito nenhum, próton de jeito nenhum, nêutron de jeito nenhum. Essas 4 tu tem que gravar, não tem jeito. As outras a gente pode até dar um jeito, mas essas 4 aqui tem que saber. Alfa 4,2, beta 0-1, próton 1 e nêutron 1,0. Tem que saber. Aí mais um pouquinho de exercício, né? Eu quero saber quais são as emissões que aconteceram em cada uma dessas etapas, né? Quais foram as emissões que aconteceram em cada uma dessas etapas? É fácil de identificar, gente, porque na emissão alfa, a massa cai 4 unidades e o número atômico cai 2. Então, ó, de 226 para 222, a massa caiu 4. 88 para 86, o número atômico caiu 2. Então, aqui é uma emissão alfa. Aqui a mesma coisa, ó, 222 para 218, a massa caiu 4. O número atômico de 86 para 84 caiu 2 unidades. Então, aqui também é outro alfa. De 218 para 214, caiu 4 unidades. De 84 para 82, caiu 2 unidades, perdão. E aí, ele também é um alfa. Só que aqui, ó, a massa tá a mesma e o número atômico subiu uma unidade, o que significa que esse cara é emissão beta. Então, as emissões são alfa, alfa, alfa e beta, tá? Então, na sequência, alfa, 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 beta. Essas são as emissões que ele pediu.
Outra coisa que é legal a gente observar são as reações em cadeia. O que é uma reação em cadeia? Ela é fácil de entender. Imagina que eu tenho um próton, um nêutron, né, alguma partícula aqui, que vai se chocar com um elemento químico, nesse caso aqui está se chocando com deutério, e aí ele vai se transformar num outro elemento, nesse caso aqui ele está se transformando no hélio, e um próton está liberando 2 prótons no final do processo. Então, eu começo com um próton, termino com 2. Eu começo com 2 prótons, termino com 4. Eu começo com 4 prótons, termino com 8. Pode ser com nêutron também, tá? Aqui tem um outro exemplo que vai ficar melhor. Tem outros exemplos aqui que vão ficar melhor. Então, aqui, né, a reação em cadeia, a gente vai ver que ela só aumenta de energia e só aumenta de emissão de partículas. Então, de novo, na reação em cadeia, aí a fissão nuclear e a fusão nuclear são reações que ocorrem em cadeia. Então, se eu entrar com um nêutron, o final da reação vai liberar 2 nêutrons. Esses 2 nêutrons vão se chocar com outros elementos e vão liberar 4 nêutrons. Esses 4 nêutrons vão se chocar com outros 4 elementos e vão se transformar em 8 nêutrons. Esses 8 nêutrons se chocam com 8 elementos e se transformam em 16 nêutrons. Então, a coisa só cresce. Então, a energia vai só aumentando, tá? No processo de fissão, um átomo grande se quebra em átomos menores ou partículas menores. E isso faz com que ele se estabilize, faz com que um átomo muito grande se torne átomos menores. Átomos grandes são menos estáveis que átomos menores. Então, a probabilidade de que numa fissão haja uma estabilização aumenta. Claro que eu tenho elementos que fazem fissão naturalmente e outros que eu preciso induzir a fissão dele, tá? Aqui, ó, dá para ver melhor a reação em cadeia. Aqui a gente consegue ver melhor. Olha só, eu entrei com um nêutron, tá vendo? Aí ele se chocou com urânio. Aí o urânio se transformou em elementos menores. O bário e o criptônio são menores. E aí agora, ao invés de um nêutron, eu tenho 2 nêutrons. Cada um desses nêutrons vai encontrar outro urânio. Esse outro urânio vai quebrar de novo em criptônio e bário, que são átomos menores, e liberar cada um deles, ó, mais 2 nêutrons. Então, eu agora tenho 4 nêutrons e assim sucessivamente. Então, essa reação só cresce e cada vez mais emite mais energia. Isso é uma reação em cadeia e é fissão porque um átomo grande quebrou em 2 átomos menores. Um átomo enorme virou 2 átomos pequenos. E o criptônio, inclusive, só para confirmar aí, né, ele é um gás nobre. Como ele é um gás nobre, ele é estável. E aí ele emite energia beça, enquanto o urânio é instável. Então, eu estou transformando um átomo instável. O bário também é estável, mas assim, eu estou chamando a atenção para o gás nobre, que gás nobres são estáveis, né? Bem estáveis. Então, estou chamando a atenção, mas o bário tem uma estabilidade também. Aqui, ó, outro tipo de quebra, tá? Eu tenho vários tipos de quebra possível. O urânio, ele poderia também ter quebrado em césio e rubídio. E aí, eu também, ó, um nêutron liberando outros 2 nêutrons. Aí, esses 2 nêutrons se chocam com outros 2 urânios e vai começar tudo de novo. Fê, por que aqui deu criptônio e bário e aqui deu césio e rubídio? Depende da força que eu estou fazendo esse choque, depende de condições reacionais. Eu posso mexer nas condições reacionais para obter o produto que eu quero. Na fusão nuclear, o nome já diz, né? Fusão é juntar. Eu vou pegar 2 átomos pequenos, vou juntar e vou transformar isso em átomo menor. O problema é o seguinte, a fissão ela já libera muita energia, a fusão libera muito mais. Hoje, no mundo, a gente controla super bem a fissão nuclear e não tão bem assim a fusão nuclear. A fusão ainda não é totalmente controlada, ainda não, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia de quantidade de energia, se eu for queimar carvão, eu consigo, né, atingir 870 graus com uma determinada quantidade de carvão e libero 10 a 7 joules por quilograma de combustível queimado. Então, aqui, ó, é quanto de energia eu libero por 1 quilo de combustível queimado. Então, eu chego numa temperatura de 870 graus e libero uma energia da ordem de 10 a 7.
Na fissão, tá? Aqui a gente está sendo bem específica, né? A fissão que gera bário e criptônio, aquela primeira que a gente viu, onde eu só tenho 3% de urânio 235. Lembra que eu falei, urânio 238, ele não é um urânio problemático. O urânio problemático é o 235. E aqui eu estou fazendo 1 kg de combustível, mas só 3% é urânio 235. Só 3% é urânio que dá problema. A temperatura sobe em 400 graus e a ordem de energia sobe de 10 a 7 para 10 a 12. Porra, a quantidade de energia é bizarra. E na fusão, hidrogênio virando hélio, hidrogênio virando um gás nobre. Eu tenho como combustível, né, o principal deutério e o lítio, que o lítio aí entra como catalisador. Cara, essa temperatura aqui foi o que se conseguiu medir, né, tá? Você vê que tá um número cravadinho aqui, isso foi o que conseguiu medir. Na verdade, essa temperatura é muito mais alta. E a energia é da ordem de 10 a 14. Gente, essa energia, vocês não têm noção, ela é bizarra. Ela é muito grande, ela é muito grande. Então, assim, é quase como se fosse uma sequência, né? Então, uma queima, uma combustão, uma fissão e uma fusão. A fusão é brabinha. Para vocês terem uma ideia, a fusão são as reações que ocorrem no Sol. No Sol ocorrem as reações de fusão nuclear, tá? E a energia chega aqui no planeta. Olha que legal. E aí tem várias reações de fusão, tá? Aqui eu botei uma reação de fusão, aqui é uma, aqui é outra, tá? Reação de fusão no Sol tem vários tipos de... Todas elas vão levar a um único lugar. Aliás, aqui tinha um concertinho que eu não fiz, tá? Isso aqui é hélio 42, tá? Tem que fazer essa correção aqui. Isso aqui não é hidrogênio 42, é hélio 42. Esse héliozinho aqui, ó. Foi erro de digitação, mas ok. E aí libera 2 elétrons e 2 neutrinos, mas eu estou transformando um elemento não estável em gás nobre. Tem várias reações de fusão possíveis, tá? Não é só essa não, tem várias reações de fusão possíveis, são muitas reações que ocorrem no Sol. Mas de qualquer maneira, aí vem a curiosidade, né? Essas reações de fusão no Sol, elas acontecem sempre com transformação de hidrogênio em hélio. Eu estou transformando um elemento não estável num elemento estável, num gás nobre. Sabe o que significa? Que um dia o Sol vai apagar, porque um dia todo ele vai se transformar em hélio, todo ele vai se transformar em elemento estável e ele vai parar de brilhar. O problema é que nenhum de nós vai estar vivo aqui para descobrir qual é esse dia, tá? Fiquem tranquilos. Você não vai viver para ver o Sol apagar, nem seus filhos e nem seus netos. E aqui já apareceu a resposta antes, que droga. Problema não. Em relação à temática e às informações apresentadas no texto, assinale a alternativa correta. A fissão nuclear do urânio se dá por um processo de reação em cadeia, sim. Com a liberação de grande quantidade de energia, sim, com certeza, né? Com certeza, tudo certinho. Vamos ver o que os outros têm de errado? Vamos analisar o que os outros têm de erro? A energia gerada na explosão de uma bomba atômica se origina de um processo de fusão nuclear. Graças a Deus que não é por um processo de fusão, né, galera? É um processo de fissão. A bomba nuclear não é um processo de fusão, é um processo de fissão. Amém, né? Que fusão... A bomba de hidrogênio é de fusão. Nunca foi usada e eu espero que nunca seja. Partículas beta possuem maior poder de penetração que a gama. De jeito nenhum, né? Então, aqui está errado, ó. Maior não, menor. Gama é só energia, né? Então, o átomo de urânio 235 decai para plutônio 239 por emissão de partícula alfa. Gente, olha só. Urânio 235, 92. Esse 92 você acha na tabela, tá? Emitiu uma alfa, que é 4,2. O elemento X, que eu não sei se é o plutônio, olha só, gente, 235, perdeu 4 de massa, ele vai para 231 e não para 239, tá? Então, isso aqui tá errado. 92 aqui tem que ser 90, tá bom? E aí, esse elemento seria o tório e não o plutônio, tá? Mas só pela massa a gente via que não dava, porque
Quando eu somar 234 com 231, tem que dar 235 e não 239, beleza? A bomba de hidrogênio é uma aplicação bélica, ok. Visa causar destruição com enorme energia, ok. Grande fluxo de nêutrons liberados nas reações de fissão. O erro está aqui. A bomba de hidrogênio é reação de fusão, tá? Então, por isso que a letra A mesmo. Todas as outras a gente viu que tem algum erro. E travou meu computador aqui. Pera aí, galera. Deu uma travadinha aqui. Deixa eu tentar colocar de novo, que ele deu uma travada. E aí eu não consegui destravar. Vamos ver se eu consigo destravar ele. Não, tava certo. Era o último slide mesmo. Então, beleza, galera. Esse era o último slide mesmo. E aí eu queria desejar a vocês uma semana maravilhosa. Em breve a gente vai ter a parte 3 de radioatividade, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.